Ah, pronto, irmão. Vamos a Apocalipse continuar. Já estamos, já ficam poucos capítulos, né? Vai sair muito, vamos a sair muito rápido. Eu já estou a ter saudades de Apocalipse. Mas antes de iniciar com a leitura do capítulo 14, pronto, semana passada nós estivemos a falar sobre o capítulo 13. Há alguma questão que tenha ficado, aqueles que estiveram, Daiane, a Manuela, Diogo, Sara, o Ismael, sobre o capítulo 13? Pequeno resumo, ali nós vimos no capítulo, pronto, vamos iniciar no capítulo 12, né? Capítulo 12 que fala sobre o resumo da história, não é? Onde nos fala sobre a aparição de uma mulher que depois nós resumimos em que era a representação da igreja, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E também aparece no sinal do grande dragão vermelho, não é? Que é a serpente antiga, e ali o próprio texto nos fala que é Satanás, aquele que estava no Éden, que tentou a Eva e a Adão. Nos fala, não é, sobre o nascimento e o arrebatamento de Jesus Cristo, sim? E depois de como a serpente persegue a descendência da mulher, não é? Persegue a mulher e a sua descendência. E o capítulo vai acabar assim, no capítulo 12, quando diz, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas uma das coisas importantes do capítulo 12, ainda mais aquilo que já falamos, é que diz que Satanás foi expulso dos céus. Então, ele já não tem acesso ao trono de Deus, ele já não pode estar, como nós vemos no livro de Jó, não é, na presença de Deus para acusar os santos, mas ele está na terra. Sim, ele foi jogado para a terra, onde que ele está a perseguir o seu alvo, depois de ter sido vencido na cruz por Jesus Cristo. O alvo é perseguir a igreja. Sim? E é nesse contexto nós chegamos ao capítulo 13, onde nós vemos, não é, uma trindade falsa ou satânica, não é? Onde vemos duas bestas, sim? E junto com o dragão, uma besta que sai do mar. O que representava? O mar, Sim, ali a besta que sai do mar. o mar representava como se fosse a multidão, né? O povo, os povos. Isso, e a besta? Isso, poderia como um poder político-militar, não é? Ou seja, o poder em si, o sistema ah, político-militar, e a besta da A terra. religião, Isso, e o falso profeta, não é? isso. Que leva para a adoração do dragão ou da besta em si. E falamos sobre a marca, lembra? Que é muito importante nesse capítulo em particular, não é? Ah, Tínhamos falado sobre um ponto interessante, não é? O facto de que essa besta que sai da terra faz sinais e maravilhas, sim, e então isso nos fez pensar sobre a questão de igrejas modernas que nós temos, não é? Onde o ênfase é justamente, e a pergunta era, será que essas igrejas estão ao serviço do falso profeta? E, lamentavelmente, em muitos casos, a resposta tem que ser sim, sim, porque é justamente para enganar. E a questão da marca. O que falamos sobre a marca daí? Ah,
Isso já tem a marca desde a fundação do mundo, né? Sim, A marca, isso é o Selo. o selo é da fundação do mundo, mas durante todo o tempo da vida já essa marca está a aparecer, não é? E essa marca, basicamente, acho que é uma questão que nós não chegamos a falar, quando fala que a marca iria estar ah, na sua mão direita ou nas suas testas, não é? Versículo 16, e está a falar, geralmente quando fala da testa ou da cabeça, não é? Ah, fala sobre o pensamento, a vontade, e a mão direita sobre a ação, ou seja, a maneira de pensar e a maneira de viver, a maneira de fazer as coisas, mostram a quem que tu pertences, e principalmente no caso daqueles que receberam a marca da besta, não é? Mas basicamente nós lembramos o capítulo 7, onde já os filhos de Deus receberam o sinal, o selo, sim, de que são do Senhor. Então, é impossível que aqueles que foram já selados recebam a marca. Então, nós deixamos de preocupar-nos com chips e como é que é? Vacinas e tudo mais, não é? Nós sabemos que se somos realmente de Deus, já estamos selados e isso nada tira. Por isso, o capítulo 14 é importante. E é aquilo que nós vamos ler. E é muito interessante. E ali eu volto a perguntar, não é? E é bom que nos lembremos. Qual que é o propósito do livro do Apocalipse? Para que João, ou seja, por que Deus escreveu através de João o livro do Apocalipse? Nós tínhamos falado, não é? Era para relembrar sobre o Evangelho e relembrar a esperança. Sim, porque muitas vezes parece que a vida é tão complicada, há tanta coisa que não, não, ou seja, é tão difícil, e ainda mais ser crentes nesse tempo, ah, que parece que perdemos o rumo, não é? Ou que não há saída. Mas o que Deus quer fazer através, e Ele faz através desse livro particular, é relembrar. Não, a história está na mão de Deus. Sim? E é muito interessante porque a história, Deus já nos mostrou a história. Capítulo 12 nos lembra isso. Sim? O início e o final. Ou seja, está na mão de Deus. Nada fuge da mão do Senhor. Sim, ele escreveu, ele determinou a história de uma maneira e o que nós precisamos é confiar nisso. Sim? Mas vamos ler. Não sei se há alguma pergunta antes de ler o capítulo 14. É motivante também, pastor. Deveria. Mesmo que você esteja numa situação complicada, você saber que no fim de tudo, você vai alcançar a paz, você vai estar ao lado do Senhor. Isso. E não somente no fim, mas também no processo, né? No processo. Mas sim, esse é o motivo. Daiane, queres falar alguma coisa? Não, eu queria só tirar uma dúvida em relação à parte figurada aí, que é o dragão seria Satanás. Sim. E essas duas bestas ainda não é o anticristo. O falso profeta, ou seja, lembra que uma das cabeças é o anticristo, sim? Mas que o dragão lhe dá o seu poder. Sim? Então ali seria o poder político, o anticristo em representação do dragão em si, e o poder religioso, por falar de o falso profeta. Então essa seria a três forças supostas, não é, que se opõem a Deus, mas isso é só Mas vai vir em uma pessoa. uma pessoa. O anticristo é uma pessoa, sim, apoiado pelo sistema político e pelo sistema religioso. Vai ser três pessoas. Por que dizem isso? Três pessoas. Isso vão ser três. Já ouvi falar isso. Que é? Está com um, que inicia tudo, que é o que fala, que inicia, que vai apoiar até chegar no terceiro, que vai ser que vai ser. Ou pode ser que seja uma interpretação ali, não é, das duas bestas, não é, que personifique
mas o texto em si não nos fala disso, não é? Mas Não, aponta mas eu mais. sempre já ouvi falar, o pessoal fala assim, vídeo essas coisas, o pessoal sempre fala, quem vai ser o primeiro anticristo é o Papa. Pois é, que eu já ouvi falar, né? Sim. Que vai dar início a tudo para a chegada do terceiro, que é o anticristo, que vai ser tipo, o apoio que vai dar início a tudo é o Papa. Eu já ouvi isso várias vezes. Pronto. Temos que lembrar que a Bíblia, não é? Principalmente João, em 1 João, ele fala sobre o anticristo e os anticristos. Ou seja, vai haver uma pessoa que é o anticristo, uma pessoa, sim, e Paulo também fala disso, Jesus também fala disso, não é? Nós já estudamos isso em Daniel também, que fala que vai haver uma pessoa, sim, mas João fala dos anticristos, ou seja, no sentido de que ao longo da história já foram aparecendo pessoas ou grupos ou sistemas que que respondem, não é? Que são, João usa a palavra espírito, não é? O espírito do anticristo, ou seja, que são já produto do trabalho da serpente ou de Satanás, porque o anticristo que é? Aquele que se opõe a Cristo, sim? Aquele que se opõe. Então, nesse sentido, nossos irmãos da Reforma Protestante em diante, eles vão falar, não é, do Papa como o anticristo, porque sim, é aquele que se opõe. Hoje mesmo na aula que eu tive da história do cristianismo, nós estamos a estudar o Concílio de Trento, não é? E o Concílio de Trento é a base daquilo que o catolicismo é hoje, onde se assentou, não é? Depois há dois concílios mais, o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II, mas que é só uma reafirmação do Concílio de Trento. Aquela questão das anatemas que nós já falamos, não é? Que continua vigente, nunca foi tirada, está ali. O Concílio Vaticano II, ele vai a chamar aos protestantes de irmãos separados, mas não foi, nunca voltou para trás a questão dos anatemas. Mas o Concílio de Trento também vai a determinar que a salvação não é pela fé, a salvação é pelas obras. Então, ali, e isso é uma doutrina que se opõe àquilo que a Bíblia ensina. Então, nesse sentido, não é, o Papa é o anticristo. E também porque ele recebe o nome de vicário, não é, de Deus. E o que é um vicário? Representante de Deus. Ali ele está a usurpar a função que corresponde somente a Jesus Cristo ou ao Espírito Santo. Ele se coloca no lugar de Deus. Então, corresponde a muitas das coisas que a Bíblia fala sobre o anticristo. Claro que todo mundo falava, não é? Vai ser o Francisco, vai ser o fulano de tal, não. Mas a figura, a instituição do Papa representa isso. E enquanto exista isso, e esse novo que agora está, não é? Representa tudo, porque é voltar a tudo. É interessante, ele voltou a ter um culto em latim, uma missa, desculpa, em latim. Ele voltou a usar as roupas que Francisco, supostamente, porque ele era simples, não usava. Ele voltou na primeira aparição, ele já apareceu com todos os luxos, não é, da Igreja Católica. Ele está a voltar a colocar toda a coisa, porque tentaram fazer uma mudança, mas não deu certo. Então agora não, temos que voltar à tradição, sim. Mas é americano, o que significa aquilo que nós... Não, mas é interessante, o mais interessante entre tudo isso não é que aquela piada, supostamente, entre aspas, não é, de Trump, de ele aparecer como Papa, era um aviso que o Papa seria americano, porque isso já estava negociado, ou seja, já estava tratado. Sim, e calha justo, não é? Então, mas, de novo, com isso não estamos a dizer que esse vai ser o anticristo, mas que forma parte do sistema, por isso que sempre se fala que o Papa é o anticristo. Geralmente a tradição protestante vai manter isso, não é? Mas que sejam três, eu acho que é uma interpretação forçada só do texto, não é?
Sim, estamos? Podemos ir ao capítulo 14 agora, então? Não sei porque está saindo escuro aqui. Vocês estão a ver-nos bem, Desde viu? aqui. Sim, Ah, porque me aparece muito escuro aqui. Assim. Pronto, agora já. Vamos, capítulo 14. Vamos ler. Vamos ler os primeiros 5 versículos. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4.000, desculpa, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Por que eu falo, irmãos? Esse capítulo é importante, porque se Apocalipse acabasse no capítulo 13, no último versículo, a questão seria terrível, né? Está mesmo. A questão seria terrível. Por quê? Porque acaba com a marca da besta. Então, pareciera que, uau, aqui a coisa realmente está a ir de mal em pior. Mas por isso, o capítulo 14 é importante, porque, de novo, João vai usar as palavras e olhei. Ou seja, ele continua a visão, a visão não termina, não acaba, não é, no capítulo 13, mas ele continua e ele agora vê não uma besta. É interessante, não é? Ele não vê ao anticristo, ele não vê ao falso profeta, ele vê o cordeiro. Sim. Qual cordeiro? Porque ele vai retomar a ideia. Onde que aparece o cordeiro, irmãos? Capítulo 5. Sim, quando ele entrou em Salomão, no capítulo 5, quando ele vê um cordeiro como que foi imolado, aparece a expressão cordeiro, sim? Lembra que supostamente uma das cabeças da besta do mar, que é o anticristo, supostamente também ele vai ser ferido, não é como se fosse o cordeiro, mas ele não é o cordeiro. Mas aqui ele vê o verdadeiro cordeiro. E onde que ele está? Sobre o Monte Sião, sim. Para nós ocidentais, talvez isso não tem muita importância. Ou não tem, não é que não tem importância, mas não tem assim um significado grande. Mas para nossos irmãos, principalmente os irmãos judeus ou israelitas que ouvissem isso, ou lessem isso, para eles era motivo de esperança. Por quê? Porque lembram que o Apocalipse é interpretado pelo Antigo Testamento. Nós precisamos de Salmos, nós precisamos de Gênesis, já estudamos Gênesis, precisamos de Daniel para interpretar. E aqui a conexão que faz João, falando do Monte de Sião, é de novo no Salmo 2. Sim, vamos ver no Salmo 2, no versículo, deixa eu ver, onde que foi? Aqui me parece qualquer outra coisa menos aquilo que eu quero. Vamos ao Salmo 2, irmãos. Versículo 6, o que diz? Salmo 2, né? 2.
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu, porém, Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. e onde que vê João ao Cordeiro? Monte Sião. Ah, interessante. Sim. Então, isso que o Salmo falava, que era um salmo profético, né, um salmo messiânico, agora é confirmado porque o Cordeiro está sobre o Monte Sião. E ele realmente, se nós lembramos o que o capítulo 5 do Apocalipse diz, não, ele foi entronizado lá. Então, o rei está lá, mas não está sozinho. Quem está com ele? 144. 144 mil. Sim. Ok, mas olha o que, antes de ver de onde que saíram esses 144 mil, não é? Diz que em suas testas tinham escrito a marca da besta. Não. Que bom que estão atentos. Não, é interessante, não é? Que suas testas tinham escrito. E olha, é só um versículo depois, onde dá a marca da besta. Do 666. João, lembrem que vocês já foram selados. Vocês não têm a marca da besta. A marca da besta não está sobre vocês. Não pode ter acesso a vocês. E é triste, irmãos. É triste que muitas vezes a nossos irmãos, quando interpretam o capítulo 13, param no capítulo 13. E o grande medo é a marca da besta. E esse, já voltas ali. E o 14, o que fazemos com isso? O que fazemos com esse texto? Porque há 144 mil. Quem que são os 144 mil? Aqueles que foram marcados. Capítulo 7. Capítulo 7 fala, não é? 144 mil. E que até que não sejam marcados, e pronto, desculpa que eu fiquei empolgado, irmãos, mas temos que ler. Não há como não ler. Voltamos ao capítulo 7. Vocês reclamam que o Wesley tem a testa grande, mas quanto maior a testa, maior vai ser o tom, né? Eu não falei isso, eu me desmarco dessa afirmação. Essa carga é uma vantagem. Que o Wesley tem a testa grande, então a marca vai ser maior, falando. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Sim? Ou seja, no sentido de que a questão é, o mundo não vai iniciar o mundo não vai ser destruído até que o último escolhido de Deus seja salvo. Sim? Por isso que é importante, de novo, o capítulo 14. Porque o capítulo 16 inicia com as 7 cálices da ira de Deus já, onde o juízo já inicia. Sim. Por quê? Porque já todos os escolhidos que tinham que ser salvos são salvos. E nesse momento acaba a graça. Sim? Acaba a graça, mas nós vamos falar mais sobre isso. Mas fica claro, irmãos, quem são os 144 mil? Sim, 144 é um múltiplo de 12, sim, que fala sobre o povo de Israel, os salvos do povo de Israel, mas também daqueles que são a igreja, não é? Então, ele está falando da igreja, de novo, do Novo e do Antigo Testamento, ou melhor, do Antigo e do Novo Testamento. Ok. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas. A quem que vos lembra
a voz de muitas águas. Vos lembra alguma coisa? A voz de Deus. Jesus. Sim. Jesus, capítulo 1, vai dizer que ele tinha a voz como de trovão. Sim. E muitas águas, capítulo 4, acho, capítulo 5, fala não é, sobre fala de uma voz potente. Sim. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos, é onde? Na terra ou no céu? No Monte Sião. E onde que fica o Monte Sião? Até. Na terra? Seguro? Não sei. Versículo 3 talvez vai ajudar ali, não é? E cantavam como cântico novo, onde? Diante. Diante do trono. Então, está a falar da presença de Deus. Sim? Da presença de Deus. E diante dos 4 animais e dos anciãos, então está a remeter de novo ao capítulo 4, capítulo 5, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão quem? Os 144.000 que foram comprados da terra. Sim, quem comprou? Isso. Paulo vai falar, mas vocês lembram que vocês foram comprados com sangue, sim, sangue do Cordeiro. Então, eles são os únicos que podiam cantar. Essa é a parte interessante, irmãos. Sim, os únicos que podem adorar a Deus e que vão adorar a Deus são os salvos. Ah, mas todo mundo canta. Não só falar de canções como aquilo que nós temos. Mas na presença do Senhor só estarão aqueles que são salvos. Sim. O que caracteriza a salvos que são solteiros, não é? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Será que ele está falando de solteiros? Não, está falando no sentido de pureza. Sim, pureza. Porque depois vai falar, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Há um hino do cantor cristão que diz, não é, Senhor, como que diz? Onde quer que for, eu irei. Sim. E eu sempre fico preocupado com esse hino. Não, fico preocupado com toda a música que cantamos, não é? Mas é interessante porque nós cantamos isso, cantamos esse hino, mas depois nós não vamos onde o Senhor vai. Ou melhor, muitas vezes o Senhor não vai onde nós vamos. Por quê? Porque o Senhor é só para a igreja, não é? O meu trabalho, a minha família, as minhas férias na França e coisas assim, isso não é do Senhor, isso é fora. Não é? Ali eu estou de férias. Mas é interessante, não é? Aqui não é que o Cordeiro segue eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens, de novo, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Mas essa é uma imagem muito bonita. Sim, é muito bonita no sentido de que Deus nos comprou e Ele nos deu como primícias para seu Filho. E seu Filho nos comprou e Ele nos deu como primícias para o seu Pai, como presente para seu Pai. Sim. E isso, ou seja, não é para que nós fiquemos, sim, eu sou presente para Deus. Não, nós conhecemos, não merecemos isso. Nós não somos merecedores desse privilégio. Mas olha o que Apocalipse fala, não é? Estes são os que dentre os homens foram comprados por preço, um alto preço. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Só a graça. Só a graça. Sim? E é tão bom para nós lembrarmos disso. João fala disso nas suas cartas. Sim? Se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo mal. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, advogado temos para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, esse é o privilégio que nós temos. E é interessante que os crentes
perante o trono de Deus são conhecidos como irrepreensíveis. Se não fosse pela graça, irmãos, esse versículo não se aplicaria a mim. Que é a parte do repreensível. O que é? De que perante o trono de Deus, nós somos considerados como irrepreensíveis. Sim? Mas não por nós. É pela graça, é pelo sangue de Jesus Cristo. Sim? É a base da nossa fé. Isso que estávamos a falar também hoje com o professor ali na aula de história, porque qual que é a grande diferença, irmãos? Qual que é a grande diferença com a Igreja Católica? Não é nem a questão dos santos, ainda que isso seja as imagens, não é a questão da missa, ainda que isso também é, mas a grande diferença que nós não podemos compartilhar ou compactuar com a Igreja Católica é a questão da justificação pela fé. A salvação é obra exclusiva de Deus, sim? Ele nos dá a fé para entender e alcançar essa salvação, mas é porque Jesus Cristo carrega sobre nós a sua justiça. E os nossos pecados foram carregados sobre Jesus Cristo. Isso que nos faz irrepreensíveis. Sim? Aquela imagem que usamos por vezes, não é? De que Deus, quando olha para nós, nos olha através do seu Filho. Porque se ele tirasse o Filho da frente, nós não poderíamos estar na sua presença. Mas Deus nos olha através do seu Filho. E isso que faz que nós tenhamos essa condição. Nós e aqueles que já morreram. Estamos bem até ali? Sim? Alguma pergunta? Todo bien. Ok. Los 144.000, Pastor Carlos, Sim. esos dice que están lavados, que no tienen manchas, o sea, ¿cómo sería? Oh, perdón. Los salvos. Sí. Está a falar de todos os De salvos. todos los que el Señor nos lavó, ¿no? Sim, exatamente. ok. Perante Deus, nós somos lavados, Ok. somos limpos. Ok. Olha, o Maranhão já foi arrebatado. Daiane? Era só sobre a palavra primícias, que a gente, o Thiago também fala quando a gente está estudando. E o que é primícias? Então, é como se for a primeira colheita, Sim. mas ainda não entra na cabeça a interpretação para a gente. Por que nós somos as primícias? Pronto, primícia, o significado é primeira colheita, mas também significa colheita especial. Colheita, não é a melhor, colheita única. Não é? Por quê? Porque essa primícia pertence a quem? Na cultura judaica. A Deus. A primícia é de Deus. Os primeiros frutos são de Deus. Então, nesse sentido, é que a primícia se aplica a nós. Nós somos de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Ou só vamos falar dos salvos, não é? Tá bem? Já entrou? Agora Ok. Vamos a ler a segunda parte agora, irmãos. Versículo 6 até o 13. E vi outro anjo voar. De novo, lembra que sempre que ele diz vi, isso nos faz lembrar que ele está numa visão. Sim? Outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. O que é isso, irmãos? De novo, contrastando capítulo 13, capítulo 14, sim, há uma realidade. Os salvos estão perante de Deus, aqueles que já morreram estão perante de Deus, não é? Aqueles que estamos vivos ainda estamos perante de Deus. Mas enquanto há tempo,
enquanto que o juízo não inicia, há esperança. E o evangelho é pregado. Sim. E o que é o evangelho? Voltar para Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Sim? Temei a Deus e dai-lhe glória. Por que os homens vão ser julgados, irmão? Porque não foram à igreja, porque não leram a Bíblia, porque não cantavam as músicas que nós cantamos. Não. O homem vai ser julgado porque não deu ou não dá glória a Deus. Não reconhece a Deus. Paulo fala isso em Romanos 1, sim? Que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça do homem que detém com injustiça a verdade. Sim? Porque Deus se revela, mas eles não o reconheceram como Deus, nem lhe deram graças. Mas nessa questão, pastor, eles não têm possibilidade de reconhecer isso, porque eles vão estar, os salvos já vão estar com o Senhor. Né? Então, aqueles que restaram são só as pessoas que receberam a marca, que as pessoas que não são escolhidas. Mas mesmo assim, com a proclamação do Evangelho, elas têm condições de esperança. aceitar. Não, aqui ainda não iniciou o juízo. E aqui há crentes ainda na terra. Sim. Ainda, por isso que o evangelho é pregado ainda. Sim. Quando que o evangelho vai parar de ser pregado? Quando o último escolhido seja salvo. Porque ali que vai começar o juízo, ali vai começar a guerra, ou seja, não começar, mas ali a perseguição contra os crentes vai ser feroz. E a igreja, como nós conhecemos, possivelmente, ou seja, vai desaparecer, porque lembram que Daniel fala que iria a ser-lhe dado ao anticristo, não é, o poder para lutar contra os santos e vencê-los. Apocalipse 13 fala de que a besta vai ter o poder de lutar contra os santos e vencer. Ou seja, aquela questão de que vamos pisar na cabeça do capeta, não somos nós, é Jesus Cristo que pisou a cabeça do capeta. O capeta vai pisar a nossa cabeça, sim. Mas por que acontece isso? Porque já acabou o tempo de graça. Já acabou o tempo de ser pregado o evangelho. Enquanto esse tempo não chega, o evangelho é pregado ainda. Sim. Mas por quê? Olha o que diz versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E aqui há um contraste. Os santos eram solteiros, eu vou usar sempre essa, ou seja, não estavam em imoralidade, mas o mundo, o que é mais o que mais abunda? Prostituição, imoralidade. Sim. E aqui Babilônia se refere ao sistema, sim? Ou podemos falar, comparar isso ou conectar isso com a besta, a primeira besta que sai do mar. E diz aqui, caiu, sim? Ou seja, chegou o final. Agora que vai ser? Versículo 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sim. Passou na minha cabeça, deu uma... Um clique. Aqui lá atrás ainda. Sim, por isso, eu vi a tua cara, mas íamos chegar, sim. Estou meio perdida. Assim, já vem sendo falado que os salvos, já é desde o início da fundação, Sim. Deus, tal. Tá, isso eu já entendi. Mas eu não consigo compreender, assim, não sei, tem uma coisa que está lançando na minha mente. Não percebi. Eu não estou conseguindo compreender, assim, se a gente já tem os salvos, os escolhidos, e aí até o fim do Apocalipse, então, tipo, as pessoas já podem ficar tranquilas, porque vai ser julgado quem não ouviu o Evangelho, quem não
Eu não estou compreendendo muito bem isso. Ok. Se está salvo, então eu não vou ser julgada, se eu, entendeu? Sei lá, já aprendi, então eu vou ser julgada, eu já sou salva, Não, assim, então eu vou julgada. ok. Deixa-me ver se consigo desbugar a questão. Ah, sim, qual que é a ideia que a Apocalipse nos apresenta, mas a Bíblia nos apresenta, não é? Que Deus, quando ele decide criar o mundo e decide criar a humanidade, ele já fez um plano, sim? Então, tudo o que aconteceu desde aquele primeiro dia em Gênesis, sim, até o dia final, já está planificado por Deus, sim? E que nada fuge do controle de Deus. Por isso que nós falamos, não é, que aqueles que os escolhidos já são escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ou seja, por quê? Porque é Deus quem já planificou isso. Agora, Deus estabelece um caminho para que isso aconteça. Sim. Qual que era o caminho? Pronto, o homem ia cair, Adão e Eva pecaram, não é? Não é Deus que fez isso, mas dentro do seu plano de Deus, a forma que nós usamos para falar disso é que Deus permite que isso aconteça. Mas por quê? Porque ele planifica que vai existir salvação. E a salvação vai ser através de Jesus Cristo. Mas isso não acontece, ou seja, Jesus Cristo não vem e morre logo depois que Adão e Eva pecaram. Mas vai acontecer em um tempo determinado. Por que isso acontece? Porque Deus tem um plano. Sim? E depois de que Jesus Cristo morre, não é? E ele ressuscita, ascende aos céus, o mundo não acaba de seguir. Porque Deus tem um plano. E a história continua. Mas essa história tem um final. E é isso que nós estamos vendo aqui. Não é? Essa história está a caminhar para o final. Entretanto, sim, os homens são expostos ao Evangelho. Ou seja, qual que é o caminho que Deus estabeleceu para que os escolhidos sejam salvos? É que eles têm que ouvir a pregação e responder à pregação. Sim? Claro que para isso precisam da ajuda de Deus. E Deus faz tudo o que tem que ser feito. Mas esse é o caminho. Por isso que o Evangelho é pregado e por isso que eu tenho que responder à pregação. Mas e o que não foram? Pronto, eles também são expostos ao Evangelho. Só que por causa da dureza do seu coração, sim, Deus deixa eles ficar duros e eles são condenados. Mas ninguém vai poder falar, eu não sabia. Eu não sabia. Sim, porque o Evangelho tem que e é pregado. E vai ser pregado. Se nós não falamos, Deus vai levantar qualquer um. Mas é função e missão da igreja, desde Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Sim, que é aquilo que o anjo está a fazer aqui. Representado no anjo, né? Mas isso ali está falando sobre a pregação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é pregado, é apresentado ao mundo, sim? E o que condena as pessoas é justamente que eles não é que eles ouviram e falaram, é isso que eu precisava. Não, a primeira coisa que as pessoas fazem é rejeitar. Rejeitar. E não somente rejeitar, não falar. Não é como aquele, não é como aquele que te oferece coisas para comprar. Aqui vemos pouco, não é? Mas aquele que oferece na rua alguma coisa para comprar e tu fala, não, hoje não. Não somente rejeita, mas se revolta contra o Evangelho. E contra tudo o que significa Deus, mas isso só é expressão do coração. Então, o Evangelho é pregado até o último tempo. Mas o que Apocalipse nos está avisando é que vai chegar um tempo onde o Evangelho já não vai ser mais pregado. Porque já o tempo de Deus chegou. Então, quando isso aconteça e quando a perseguição seja... Agora temos perseguições mais localizadas no tempo e no espaço, em lugares específicos. Mas vai chegar um tempo onde isso vai ser geral. Quando isso aconteça,
nós já sabemos. Jesus Cristo volta rápido. Ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que perder família, ainda que eu tenha que ser preso, eu posso estar tranquilo. Por quê? Jesus Cristo está a voltar. Se ele não volta antes que eu morra, eu vou estar com ele primeiro. Mas a certeza que Apocalipse tenta nos transmitir é isso. Aconteça o que acontecer, lembrem, Deus está no controle. E se vocês são de Cristo, vocês podem estar tranquilos. E não naquele desespero, não é? Não sei se... Não entendi mais ou menos, não. Tá bem, é Eu óbvio. entendi, sim, quem é salvo, o evangelho vai chegar até nós. Sim. A gente não vai precisar correr atrás. É que não podemos, é que não podemos. É isso que eu entendi Sim. agora, a gente vai chegar até nós. Mas mesmo assim o evangelho não pode parar de ser pregado, porque tem os que não são salvos, mas tem que chegar para eles no final não ter aquela desculpa de falar, não ouvi. Sim, Não é? para aqueles que não, Agora eu entendi melhor. porque, ou seja, Deus tem a sua lista, mas nós não sabemos qual que é a lista de Deus. E não vamos saber, e não precisamos saber. Nós temos uma ordem, um mandato, é pregar o evangelho. Okay? E Paulo vai falar a tempo e fora de tempo, ou seja, onde seja, eu tenho que pregar o evangelho e viver o evangelho também, para que, de novo, o pessoal fique sem desculpas. Ainda, vamos supor, que aquela desculpa que se dá também, e aqueles povos que nunca ouviram, não. Mas a Bíblia fala também, eles não têm desculpa, porque a criação fala de Deus. A criação fala de Deus. Então é impossível que tu veja, e hoje eu estava olhando, né? É muito interessante, aqui em Monção, não estava a chover, e tu olhavas para a direção de Pias e estava freto. Depois, chegando a uma parte, veio uma parte não estava a chover e outra parte sim estava a chover. E como que isso é possível? Ou seja, isso não é fruto do acaso. Se eu pego a minha chave, não é, e jogo no chão, não se converte automaticamente em outra coisa. Nós naturalmente sabemos que detrás de toda criação tem que haver um criador. Mas o que o homem faz? Não quer reconhecer isso. E vai inventar qualquer coisa. Não é? Até falar que nós estamos ouvindo macaco, certo? Alguns parecem, não é? Mas não significa que isso seja verdade. A Bíblia fala. Não é? E hoje de manhã, por exemplo, estávamos a falar no estudo bíblico. É triste, mas há muitos que se chamam assim próprios crentes, não é? Mas que negam, por exemplo, que os primeiros 11 capítulos de Gênesis sejam verdade. Eles falam, não, esse é como um conto, é um mito. É uma representação, uma história. Mas não é verdade. Vai estar nessa parte. Mas o problema é, e nós entramos em crise, porque se isso fosse assim, então o Apocalipse também não é verdade. Gente, não pode. Não pode. Sim. E ali. Então, para que nós vamos pregar contra o pecado se Gênesis 3 nunca aconteceu? Por que nós vamos pregar sobre casamento, como estamos a falar agora, por exemplo, se Gênesis 1 e 2 não fala sobre a criação do homem, que Deus criou homem e mulher, e que Deus mandou que exista uma união íntima? Ou seja, não faz sentido. Mas, lamentavelmente, mas isso faz parte da rejeição do ser humano, do Criador. Sim. Então, por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Mas sabendo que vai haver um tempo em que isso já não vai ser possível. Sim. Então, pelo nós estamos tranquilos. Não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque Deus está no controle. Sim. Deus, mais ou menos. Melhorou. já dá esperança, sim? Pronto, temos um anjo a pregar o evangelho, outro a anunciar que chegou o tempo, não é? Onde esse sistema, e aqui tem o nome de Babilônia, não é?
Lembra Babilônia? Onde que ficava Babilônia? Por que nos parece conhecido Babilônia? Daniel, isso, a grande cidade, sim, a grande capital. Então, depois Roma também vai ser chamada Babilônia. Mas representa o sistema do mundo. Sim, e diz, caiu. E depois o terceiro anjo, versículo 9, diz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está a falar de qual que é o destino final. E olha que aqui não aparece a palavra inferno. Aqui está a falar já do lago de enxofre e fogo, ou seja, do juízo final, e que depois, mais para frente, capítulo 20, vai falar que é conhecido como a segunda morte. Sim? E dali não há regresso, não há esperança. Sim? Versículo 12. Aqui aparece um texto de novo que nos criou, versículo 11, desculpe, antes, mas o versículo 12 é um texto que nos criou problemas na semana passada, sim? E a fumaça do seu tormento sobe para 2 dias, para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Irmãos, aqui o fato de receber o sinal não significa que olha, eu quero. Não está falando disso. Está falando daquele que é marcado já, ou seja, aqueles que não são salvos, sim? Que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que tem a ver isso com a imagem que nós temos do juízo final? O senhor está falando. Ainda que a gente seja preso, que a gente seja bom. Isso. Ou seja, Somos salvos. a minha fé, irmãos, a minha fé está em que Deus está no controle da história. Sim? O mundo é injusto, o mundo é terrível, há coisas terríveis que nós vemos que os seres humanos fazem. A minha fé em Deus me diz, não é, a palavra de Deus me diz, Deus vai julgar. Deus não vai deixar passar. Deus não vai, de tanto em tanto aparecem notícias, não é? Claro que é abafado rapidamente, de que há certos círculos, certos lugares, onde se fazem sacrifícios humanos. E que eles comem a carne e bebem o sangue desses sacrifícios. E isso é terrível. Sim. E a pessoa fala, não, como que alguém vai poder fazer isso? Você faz? Como que alguém vai poder abusar de crianças? Você faz? Sim. Como que alguém pode comerciar com os seres humanos ainda? Você faz? Deus vai julgar tudo isso. Deus vai julgar. E essa certeza que nós temos. Sim? Mas não somente isso. Versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Qual obra, irmãos? De que obra está a falar aqui o texto? Versículo 4 e 5. Os crentes solteiros, sim, ou seja, Paulo vai falar, não é, quando ele escreve a carta aos Efésios, vivam de um modo digno da sua vocação, ou seja, vocês foram chamados a viver
uma vida em santidade, uma vida diferente, uma vida distinta. Qual que é essa vida distinta, segundo Apocalipse 14? Não contaminação, sim. Os que seguem o Cordeiro, obediência, sim. E lembrar que nós somos comprados. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Essas são as obras. Sim. Ou seja, os crentes, se vê que uma pessoa é crente. Eu não posso ser meio crente, ainda que há uma corrente, de novo, dentro do cristianismo que fala, não é? O cristão carnal. Não, ele é crente, só que está desviado. Sim. Ou é um desigrejado, essa palavra nova agora, não é? Não, não existe. Ou tu eres, ou não é. É tão simples como isso. Sim. Não há uma maneira de ficar no meio. E isso que aqui, de novo, lembrem, irmãos, esperança. Esperança é a mensagem de Apocalipse. E isso que diz, bem-aventurados os mortos que desde agora moram no Senhor. Como é possível que irmãos nossos fossem colocados como brinquedos no circo romano? Eu quero conhecer Roma. Eu quero conhecer ali o circo romano que ainda está. Mas eu já conheci outros circos romanos. Em Sevilha há um também, não é? E a sensação que eu tinha, irmãos, era, por um lado, de raiva. Porque eu sei que muitos dos meus irmãos foram mortos ali. Mas, por outro lado, o motivo de gratidão ao Senhor. Porque eu sei que muitos dos meus irmãos não renunciaram à sua fé, ainda morrendo dessa maneira. E, claro, é fácil falar desde aqui, não é? Mas tem que estar lá. Ver o teu bebê sendo desgarrado por uma besta e tu continuar a cantar ao Senhor. Se fosse animado, o pessoal tirando foto do Coliseu, sabe? Quanto sangue já foi derramado. Aí na Páscoa ainda fizeram um negócio lá, uma homenagem, não sei o quê. Foi assim, né? Pronto, mas eu mudo, ou seja, de novo, para nós é uma lembrança, sim? Ou seja, é um testemunho vivo de que pronto, a fé de nossos irmãos foi, ou seja, aquilo aconteceu. Ninguém pode negar que não aconteceu. Aquilo aconteceu, sim. E nós vamos conhecer isso, os irmãos, na presença do Senhor. E eu até, graças a Deus, não é, já não vai haver aquele sentimento de raiva lá. Mas eu acho que se nós encontrássemos eles lá, não é, e olhando assim para nós, e tu não aguentas, chove, faz frio, e tu não apareces, não é? Então, olha, vais para a França e não tem problemas, coisas assim. Pronto. Verso 14. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem. Vos faz lembrar alguma coisa? Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vendimou as uvas, a vinha da terra, e as atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Quantas vezes se fala de anjos nesse capítulo? Não, conte. Não faça. Não sejam tão bons alunos, não é?
Contem, é por alguma coisa que se repete, irmão. São 7. 7 já deu. Já tá. Esse pessoal é terrível. A gente tem que ficar esperto para começar a contar quando começa a ler. Deixa eu contar. O texto ajuda. Ele faz 1, 2, um terceiro ano, Sim. e depois, e aí, continua, terceiro ano. Eu achei 6, hein? E depois esse outro ano, quarto seria. Vamos contar juntos. Onde é que apareceu o primeiro? 6. 6. Vi outro anjo. Sim. Não sei. Quantos são? Eu acho que são 6. Eu achei 6 na minha vida aqui. No 8. No 8 tem outro. No Pera, estou olhando. 9 eu já 5. Temos 6, 8, 9, que fala do terceiro anjo, ali já pode ajudar, não é? Sim. 9. Deixa eu chegar lá. 15. 18. No 17. 17 é outro. Cadê? Outro ano. Saiu o tempo que está no céu. Outro anjo. Então já temos 6 ali, não é? Ou 7 já? Não, 6. Esse é um 8, não. Tem agora 5. Pronto, vamos de novo. No 6. Temos o 9 que diz o terceiro anjo. Então ali temos 3, não é? 3. Ok. Depois aparece no 15, 15. o quarto, 17 é o 15. 17. quinto, outro anjo, sexto, sim? E depois o 19 nos diz que o anjo lançou a sua foice à terra. Ou seja, 7. nós temos aqui no versículo, e essa que dá confusão, não é? Versículo 14 diz que viu a um semelhante ao filho do homem, mas depois o 19 vai chamar ele de anjo. Então, é alguém que parece com Jesus Cristo, sim? Que parece um filho do homem, tem a imagem de Jesus Cristo, mas não é um anjo. Então, temos 7. Onde temos a confirmação disso? Versículo 15. Versículo 1. Eu pensei que esse último aqui então, o anjo passou, pensei que ele está falando do anjo. O anjo anterior que passou. Sim, mas ali versículo 18. Versículo 18 diz: saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda. E se nós buscamos, qual que tinha foice aguda? O do 17. Que também tinha uma foice aguda. 17 anos, usou essa palavra no versículo 16. É o quarto. Pronto. Sim, mas vamos supor que temos 6, não é? Mas o versículo 1 do capítulo 15 nos diz que ele vê uma sinal e vê quantos anjos? 7 anjos. Sim? A tua versão? Ótimo. Agora, é interessante que a repetição, não é? Do 7. Sempre temos que lembrar isso. Sim? 7, João está trabalhando muito essa questão. Mas pronto, desculpa, eu coloquei isso e desviei a questão, não é? O que significa, irmãos, versículo 14 até o versículo 20? Uma roda ceifa. Isso. Lembram?
há um tempo onde o evangelho é pregado, mas depois já chega o tempo, e aqui a vindima não é dos santos, não é dos salvos. A vindima é vindima tem a ver com uva, e a uva significa a ira de Deus. Sim? Por isso que diz o versículo 20, o lagar foi pisado, desculpa, versículo 19, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E isso nos prepara para o capítulo 15, que vai falar sobre O título já está aí, 7 anjos, 7 taças. taças cheias das últimas pragas, diz aqui, mas na realidade é da ira de Deus. E só para nos lembrar, não vamos entrar no capítulo 15 por causa do tempo, mas aqui que nos lembra isso? Quando nós pensamos nas taças da ira de Deus, ou no lagar da ira de Deus, nos lembra alguma coisa? Algum evento na história? Quando Jesus estava no horto de Getsemane, quando ele fala, Senhor, se é possível, afasta de mim este cálice. Sim. Este cálice. Qual cálice? Sim. Que ele bebeu por nós, irmãos. Ou seja, isso deveria ser para nós. Isso deveria ser para os crentes. Mas Cristo bebeu a ira de Deus que nós merecíamos. E ele nos estendeu o seu perdão. Por isso que é tão importante que nós pensemos na nossa salvação. Porque não foi qualquer coisa. Não é só mudar de religião. Não é só mudar de atitude. Aconteceu uma coisa terrível. E Apocalipse aqui o que faz é nos fazer lembrar. E capítulo 15 e 16 nos vai fazer lembrar isso. Olha, são 7. E que se Deus derramasse isso sobre as nossas vidas, nós estamos, não vou usar a expressão portuguesa, não? Ferrados. Ferrados, não é? Nós estamos realmente. Mas Jesus Cristo bebeu isso por nós. Não? E quando fala, não é que chega até o freio dos cavalos, ou seja, enche a terra. A ira de Deus enche a terra. Não é que vai ser assim uma coisa levecinha. Não, Deus vai acabar com o ser humano, vai acabar com o mundo. E a partir do capítulo 16 é isso que nós vamos ver. Mas, capítulo 14 é uma pausa de novo. Sim. Para lembrar aos crentes. Lembrem. Vocês estão nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer. Lembrem. Deus é fiel. E não se preocupem com aquilo que pode acontecer. Deus está no controle. Essa é a mensagem. Perguntas, irmãos? Deixa-me aqui, vou compartilhar para que vocês vejam como o Maranhão está dormindo. Acordou agora. Porque isso é. Perguntas, irmão? Pastor, existe uma linha assim, entre a soberania de Deus e que tem os seus eleitos e os não eleitos, e a responsabilidade humana, que é bem complicado de entender, assim, no sentido que eu entendo, assim, no sentido de Teoria, sim. Deus é soberano, Sim. mas para a gente que é humano, Spurgeon explicava isso de uma maneira muito interessante. Né? Ele falava, essa pergunta sempre foi, mas como que tu podes ajuntar as duas coisas? Ou seja, como que nós podemos ajuntar a soberania de Deus e a responsabilidade humana? E ele falou, não é que eles não são opostas, eles estão juntas, ou seja, caminham juntas. Não é?
É como aquela estrada que tu olhas, não é? Que tem dois lados, mas no horizonte eles se juntam. Sim. Então, de alguma maneira que nós não podemos explicar, sim, a soberania de Deus não está contra a vontade humana, mas ele está, não a vontade, a responsabilidade humana, não é? Essa é a expressão correta, a responsabilidade humana, não são opostas, caminham juntas. De alguma maneira, de novo, que nós não conseguimos entender completamente, Deus fez as coisas dessa maneira. Ou seja, Deus é soberano e nada pode mudar os planos de Deus. Mas Deus faz ao homem responsável dos seus atos. Sim? Responsável dos seus atos. Por isso, a primeira vez que nós vemos isso é no caso de Adão e Eva. Sabia Deus o que ia acontecer? Sim. Mas Adão e Eva foram responsáveis. E eles foram expulsos do jardim. E a pergunta é, mas por que Deus não interveio? Responsabilidade, soberania, mas responsabilidade humana. Então, por quê? Porque nós não somos robôs. Essa que é a grande tentação, não é? De pensar, não, se Deus é soberano, então, se ele já determinou todas as coisas, então, não somos isso. Deus, para quê? Qual que é o sentido da vida? Não, tem sentido. Eu sou responsável. Eu sou salvo. Sim, nada pode tirar minha salvação. Mas eu vou ser julgado também. Como assim? Sim, porque eu sou responsável perante Deus. E ainda mais como crente. Eu vou ter que dar contas a Deus. Eu já dou contas a Deus. Por isso que muitas vezes eu tenho que ser disciplinado por Deus e pela sua igreja ou pelos meus irmãos nesse processo. Mas vai chegar um dia em que nós vamos a prestar contas. Por quê? Porque somos responsáveis. Somos responsáveis. Então, uma coisa não está contra a outra, mas de alguma maneira Deus é soberano, mas o homem é responsável. E funciona, é a maneira que Deus fez o mundo, que é uma questão interessante, né? É espetacular. Sim, é espetacular. É diferente com a questão dos animais, por exemplo. Eu já fiz muitas vezes, quando eu tinha cães, não é? Esse aqui é o teu lugar, aqui que tu vais comer, não é? E eles pegavam e levavam outra coisa. Eu batia neles. Como que tu fizeste isso? Lá é o teu lugar. Eles não têm capacidade de raciocinar. Eles não são responsáveis pelos seus atos. Eles são animais, eles agem por instinto. O ser humano, ele é responsável, porque Deus nos fez seres racionais. Então, eu sei a diferença entre o bem e o mal. Ainda que o pecado deixe-me insensível, ainda assim, eu sei que estou a fazer mal. Por isso que eu faço, por exemplo, para que é num lugar onde ninguém me vai ver. Ou eu tenho um grupo que me apoia, porque, coitadinho, não é? Eu sou vítima da sociedade que diz que aquilo que eu estou a fazer está mal. Eu preciso disso. Não é? Mas, de novo, Deus é soberano. Ainda assim. Questão da eleição dos presidentes, por exemplo. Como que Deus permite que eu seja presidente, não é? Deus é soberano, mas o homem é responsável e é um juízo de Deus. Isso. Mas são os próprios crentes que votam nisso. Né? Pronto. Não vamos por ali. Não vamos por ali. Não há perguntas, então, sobre esse texto? A Daniela já guardou as coisas, então significa que não. Então, vamos a orar. Os irmãos do internet, fora de Maranhão, que está dormindo? Tudo bem. É, Ok. é muito importante tudo o que explicou o pastor Carlos. É incrível, é muito interessante. Entra assim, sabes, como tiene
tiene que entrar la palabra de Dios. Bueno, en fin. Gracias. No, gracias al Señor, sí.